Fala aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, o que vocês fariam se vocês tivessem um monte de smartphone aí na mão? Tipo assim, ó, 2 Moto Max, um S6 Edge, um Note 5, um Moto Max, tem um Note 4 ali também, que eu não consigo pegar na mão, que é um monte de aparelho. O que vocês fariam se vocês tivessem esse monte de aparelho aí à sua disposição? Bom, pensei e no meu caso eu resolvi fazer um teste entre todos eles, rodar alguns benchmarks para a gente ver qual que é a diferença de resultado. E qual que é a intenção de rodar esses benchmarks? Nenhuma! Afinal de contas, eu posso garantir que qualquer um desses aparelhos que eu estou segurando aqui na minha mão são excelentes aí. Vocês podem comprar todos eles aí, ou qualquer um deles, que o resultado vai ser muito bom, vocês vão ficar muito contentes. Mas como eu estou com esses aparelhos todos aqui, vou ter que devolver alguns, porque nem todos são meus, tá? Então não pensem que eu sou rico, porque eu não sou. Mas como eu estou com todos esses aparelhos na mão, vou aproveitar e rodar alguns testes aí para a gente ver como é que é a performance deles, ver pelo menos em benchmarks como é que eles se comportam. Até porque no uso do dia a dia, todos eles devem rodar muito bem jogos, aplicativos, sistema, enfim, tudo. Mas se vocês ficaram curiosos aí para ver como é que eles vão se comportar e quem vai ganhar os benchmarks, assistam o vídeo aí e vejam só o resultado que vai ter. Eu ainda não vi, mas vamos descobrir juntos. Então, vejam o vídeo aí, galera. Bem, galera, aqui estão os trocentos aparelhos para vocês verem aí, para a gente fazer um testezinho rápido, somente por diversão mesmo. Aqui está o Moto Max. Legal que, ó, ele tem o sensor que percebe quando você passa a mão por cima. O Moto X Style também tem. Vejam que o Moto X Play não tem esse sensor. Ele só vai exibir a informação quando você tirar o aparelho. Aí ele exibe a hora. Aqui temos o Galaxy Note 4 da geração passada, aqui o Galaxy Note 5 e aqui o S6 Edge. Eu não tinha notado, mas agora que eu coloquei eles lado a lado, são 3 Motorolas e 3 Samsungs. São aparelhos de fabricantes bastante populares aqui no Brasil. E falando um pouquinho deles, o Moto Max ele possui uma tela de 5,2 polegadas, é uma tela AMOLED com resolução Quad HD. Ele vem com o chipset Snapdragon 805, 3 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Um hardware bastante poderoso, mesmo tendo sido lançado no ano passado. O Moto X Play ele tem uma tela de 5,5 polegadas, é uma tela Full HD. Ele tem uma tela LCD com painel IPS, chipset Snapdragon 615, 2 GB de memória RAM e acho que só. Acho que não tem mais que isso não. O Moto X Style, vamos bloqueá-lo também. Moto X Style ele vem com uma tela de 5,7 polegadas, olha como cresceu, tem o mesmo tamanho do Note 5 e do Note 4. É uma tela LCD IPS, resolução Quad HD, 2560 por 1440 pixels. Vem com o chipset Snapdragon 808. É um chipset Hexa-Core, ele tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, mais entrada para cartão, Dual SIM. É um aparelho bastante interessante, vejam que as bordas dele são bem finas aqui, olha, lado a lado com o Moto X Play. Aqui temos o famoso Galaxy Note 4. Para desbloquear, ele já está desbloqueado, mas normalmente para desbloquear você tem que passar o dedo aqui no botão Home. O Note 4 vem com uma tela também de 5,7 polegadas, também uma tela AMOLED e também tem a resolução Quad HD, muito parecido aqui com o Moto X Style. O chipset dele é da própria Samsung, é um Exynos da série 5 de 64 bits. Porém, aqui o sistema está rodando a 32. Algo curioso é que o Moto X Style tem um chipset de 64 bits e roda o sistema 64 bits. O Moto X Play também tem um chipset de 64 bits, porém o sistema está a 32. Nele e no Note 4 estão a 32. O Note 4 também tem 3 GB de memória RAM,
e 32 GB de armazenamento interno, mais entrada para cartão de memória. Aqui temos o Galaxy Note 5, o sucessor do Note 4. Vamos desbloqueá-lo. O desbloqueio dele é muito rápido. O Note 5 também tem uma tela de 5,7 polegadas, resolução Quad HD, uma tela AMOLED, tudo idêntico aqui ao Note 4. Porém ele vem com 4 GB de memória RAM, chipset Exynos Octa, é um octa-core de 64 bits e é um modelo da série 7. E aqui por fim temos o S6 Edge. O S6 Edge também tem uma tela Quad HD, porém de 5,1 polegadas, é uma tela curvada, um aparelho muito bonito. E vem com o mesmo chipset do Galaxy Note 5, é um Exynos 7, 64 bits, octa-core, porém ele vem com 3 GB de memória RAM. O Note 5 vem com 32 GB de armazenamento interno, enquanto que o S6 Edge, essa versão, vem com 64 GB. Então tá aqui todos os aparelhos, todos muito poderosos, todos aí mandando muito bem, mesmo os da geração passada. Isso é interessante de você comprar um smartphone top, é que você tem um aparelho aí para 2 anos, 3 anos de uso antes de trocar. E agora vamos aqui colocar todas as multitarefas deles aqui e fechar. No Samsung é muito fácil, um botão só já vai fechar a multitarefa, olha só. Não tem mais nenhum aplicativo recente. Já nos Motorola a gente tem que fazer manualmente. Vamos confirmar se realmente não tem nada. Tá aqui todos eles sem nenhum aplicativo aberto ao fundo. E agora a gente vai rodar alguns benchmarks para a gente ver como é que eles vão se comportar. Tenho certeza que todos vão se sair muito bem, mas um ou outro vai fatalmente se destacar. Então vamos começar pelo Antutu. Vamos abrir em todos eles. Interessante que o Moto X Style já tinha aberto primeiro. Tem que habilitar aqui o 64 bits. Pronto, já está habilitado 64 bits no Note 5. E agora vamos aqui rodar os testes. Olha só, alguns aqui já tem até um resultado. Vejam que o Moto Max fez quase 49 mil. Uma diferença bem grande em relação ao Moto X Play, que fez 31 mil. Mas vamos aqui rodar de novo o teste em todos eles para a gente ver como será o resultado. Olha só, o Moto X Style já conseguiu aqui a pontuação, ele fez 53.236 pontos. O Note 5 também já alcançou a pontuação, fez 68.419 pontos, uma pontuação bem maior. E olha que interessante, o Moto Max ele ficou atrás do Moto X Style, mas por uma diferença pequena, fez 51.735 pontos. Todos já concluíram, na verdade, né? O Note 4 fez 51.573 pontos, o S6 Edge fez 68.843 e o Moto X Play ficou por último com 35.389 pontos. Então, o grande vencedor aqui nesse benchmark foi o S6 Edge com 68.843 pontos, seguido pelo Note 5 com 68.419 pontos. Depois veio o Moto X Style com 53.236 pontos. Na sequência veio o Moto Max com 51.735. O Note 4 com 51.573 e por último o Moto X Play com 35.389 pontos. Interessante que o S6 Edge e o Note 4 ficaram muito próximos, mas o Note 4 deveria ter tido uma performance melhor por causa da maior quantidade de memória RAM. E olha que interessante, no fim ficou o S6 Edge em primeiro. O Moto X Style é o melhor entre os demais, porém vejam que a diferença ficou muito pequena entre ele, Note 4, e o Moto Max. Só o Moto X Play que realmente ficou um patamar abaixo, ficou aí na faixa dos 35 mil,
que já está mais equivalente aos intermediários avançados. Agora vamos testar mais um benchmark, desta vez o Geekbench 3. Vamos ver como é que eles vão se sair, qual vai ser o resultado de cada um deles. Olha só aqui saindo já os resultados. No teste Single Core, o Note 5 ficou com o melhor resultado, com 1.476 pontos. Já no teste Multicore, o melhor resultado foi do S6 Edge, com 5.136 pontos. Então tá aqui os demais, aqui a gente pode ver que, considerando os resultados Multicore, em primeiro lugar ficou o S6 Edge, até com uma boa diferença em relação ao Note 5, interessante isso. E na sequência o Note 4, seguido pelo Moto X Style, depois pelo Moto Max. Mas as diferenças não são tão grandes aqui, agora que ficou pronto o resultado do Moto X Play com 2.583 pontos. Então aqui algo que é bem interessante é que tanto o Galaxy Note 4 quanto o Moto Max ainda dão um belo caldo, vejam só como ele está com resultados próximos ao Moto X Style, e são smartphones aí para você comprar e continuar por mais um tempo sem problemas. Agora vamos abrir mais um benchmark, desta vez o Velamo, e vamos rodar aqui o teste Metal para a gente fazer um teste. Primeiro a dar o resultado foi o Moto X Style com 2.453 pontos. Mas o Note 5 teve um resultado melhor. Vamos ver qual foi o do S6 Edge. Interessante que ele está demorando mais para dar o resultado. O teste Metal, ele utiliza um núcleo de processamento. É um teste single core, então não faz diferença a quantidade de núcleos. Aqui ele avalia a performance por núcleo. Acho que já descobriu o problema do S6 Edge, é que ele deve estar rodando o teste multicore. Acabei clicando errado, por isso que ele não deu resultado. Mas aí a gente compara, a gente roda o single core e vê qual que é o resultado. Foi isso mesmo, esse é o problema do S6 Edge, eu acabei clicando errado no teste multicore, por isso que ele demorou mais para terminar. Mas vamos aqui rodar o single core e ver qual foi o resultado. Então tá aqui 2.379 pontos. Então nesse caso o Note 5 venceu com 2.524 pontos, seguido pelo S6 Edge, aliás, seguido pelo Moto X Style, que fez 2.453 pontos. Aí depois vem o S6 Edge, seguido pelo Note 4, depois Moto Max e por fim o Moto X Play, que ficou um tanto quanto abaixo, até pelo seu hardware mais simples. Agora vamos testar o multicore. Olha que interessante, o Moto Max terminou primeiro, fez 1.631 pontos. O S6 Edge no segundo teste, feito no multicore, fez 3.061, ganhou por um ponto do Note 5, fez 3.060 pontos. O Moto X Style fez 2.329, o Note 4 ficou muito próximo com 2.159 e por fim o Moto X Play está terminando o teste e fez 1.308 pontos. Então tá aí, galera, para vocês terem a noção, realmente Note 5 e S6 Edge tem um desempenho maior, seguido na média aí pelo Moto X Style, mas o interessante é que tanto o Note 4 quanto o Moto Max continuam com um desempenho muito bom, um desempenho ótimo, bastante próximo dos demais. O Moto X Play fica num patamar abaixo, mas a proposta dele é até mesmo de ser um smartphone intermediário avançado. Ele vai competir não com esses, mas com o Zenfone Selfie, por exemplo, ou o Xperia C4. Então é até normal que ele tenha um desempenho abaixo, mas conforme a gente já mostrou no unboxing, no review, inclusive comparando o Moto X Play com o Moto X Style, apesar das diferenças nos benchmarks, na performance do dia a dia, eles têm uma diferença muito pequena.
todos eles se comportam muito bem. E é isso aí, galera. Como falei para vocês, o intuito desse vídeo não era mostrar quem é bom e quem é ruim, até porque todos eles são muito bons. É mais para a gente ver como é que é a performance de cada um. E aqui vocês já devem ter tido a percepção de que o Moto Max ainda é um excelente aparelho, assim como o Galaxy Note 4. E o Note 5, que é o seu sucessor, apesar de ser um aparelho mais bonito, mais moderno, mais poderoso, o Note 4 ainda manda muito bem e tem algumas vantagens, como a bateria removível, o cartão de memória. Então é uma compra a se considerar. E todos eles, ano que vem, estarão ainda mandando muito bem e com certeza terão um desempenho melhor do que muito smartphone intermediário, exceção do Moto X Play, que já é um smartphone intermediário. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e se gostaram, deem aí seu joinha, clique em gostei, deixem o seu comentário. Se vocês gostarem, eu coloco mais vídeos aí desse tipo, só para a gente conhecer aí um pouquinho mais o desempenho dos aparelhos. Um abraço a todos e até a próxima.